Hello, class! Bom, na nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre o present continuous. Vamos aprender como conjugar o verbo, como estruturar uma frase nesse tempo verbal. E antes de mais nada, vamos entender em que situações nós usamos o present continuous. Nós vamos usar o present continuous para descrever ações que estão acontecendo no momento da fala. Ou seja, é uma ação que está em progresso nesse exato momento. Por exemplo, se você me perguntar: What are you doing? O que você está fazendo? I am teaching. Eu estou ensinando. E se eu te perguntar, What are you doing? O que você está fazendo? You are studying. Você está estudando. Então, nas minhas frases, como está falando de algo que está acontecendo no momento, eu usei algo que no português a gente chama de gerúndio, que é esse finalzinho ando, endo, indo, né? Falando, correndo, rindo, conversando. E que no inglês a gente usa as partículas ing para representar esse gerúndio aí. E agora, como que a gente conjuga o verbo? É só acrescentar o ing? Bom, a regra geral, ou seja, aquela usada para a maioria dos verbos, diz que a gente tem que acrescentar o ing ao final do verbo. Então, se eu tenho o verbo aí, to work, eu vou pegar o work e acrescentar o ing, vai ficar working. To look, looking. To walk, walk. Lembrando aí, quando a gente vai conjugar algum verbo, tá? A gente tem que eliminar essa partícula to aí que a gente só usa na forma infinitiva. Então, eu uso apenas o verbo básico, work, working. Agora, essa é a regra para a maioria dos verbos, porque existem algumas exceções com relação às terminações verbais. Por exemplo, para os verbos que terminam com a vogal E. Para esses verbos, a gente vai retirar a letra E e acrescentar as partículas ing. Então, vai ficar da seguinte forma. O verbo to use, que é o verbo usar, ele termina com a letra E. Vai passar a ser using. Eu vou tirar a letra E, acrescentar o ing, using. To make, making. A minha segunda exceção são para os verbos que terminam com consoante, vogal, consoante. Lembrando aí que são para os verbos monossílabos e dissílabos, ok? Verbos que têm uma sílaba ou duas sílabas. Então, se esses verbos terminar as últimas três letras for uma consoante, uma vogal, outra consoante, eu vou repetir a minha última consoante, né, minha última letra, e vou adicionar o ing. E aí eu tenho como exemplo o verbo parar, to stop. To stop tem as minhas últimas três letras, T, uma consoante, O, vogal, P, consoante. Então, eu formei a minha sequência CVC, vogal, consoante, vogal, consoante. Então, eu repeti a minha última consoante, que é a letra P, e acrescentei o ing. Então, ficou stopping. To swim, que é o verbo nadar, swimming, nadando. E a minha última exceção aí são para os verbos terminados em IE. Eu vou retirar as letras IE do meu verbo e vou adicionar a letra Y e logo após o meu ING. Então, vai ficar o verbo to die, o verbo morrer, dying. To lie, lying. Ok? Então, a letra IE foi substituída aí pelo Y e o ING. Essas são as regras, são as exceções, né, para o uso do ING. Agora a gente vai aprender como que a gente vai estruturar uma frase usando o present continuous. A estrutura da frase do present continuous, a gente vai contar com a ajuda de um verbo muito conhecido aí que vocês já estudaram, que é o verbo to be. Então, ele vai servir como um verbo auxiliar ao meu verbo principal, que está no continuous. Então, ele vai ficar sujeito, o verbo to be, o verbo no present continuous e o meu complemento, né? O complemento da minha frase. Um exemplo aí da frase vai ficar: I am watching TV. Eu estou assistindo TV. Eu tenho o sujeito I, o verbo to be am, o verbo principal, né, no present continuous, watching, e o meu complemento TV. He is playing with his friend. Ele está jogando com seus amigos. They are having lunch. Eles estão almoçando. Bom, essa é a estrutura para frases na forma afirmativa. As formas negativa e interrogativa a gente vai deixar para a próxima aula, ok? Espero que vocês tenham conseguido compreender o uso do present continuous. Tenham um ótimo estudo. Have a nice week. Bye, bye.